Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Pronto, tá aí. Show de bola. É a prova. Foi? Foi. Tá aparecendo para vocês É, ou não? A prova? professor, pode começar? Pode começar. Pode Vamos começar. lá. Fala, galera, tudo bem? Então, professor Alex Butel aqui. Estou aqui na companhia do meu querido amigo Wegley Diego e do meu querido amigo Celso Elias Neto. A gente está começando com um projeto, né? Esse é o nosso primeiro vídeo, um projeto que, por enquanto, tem o nome de Equipe DAC, beleza? É um projeto que está surgindo para ajudar na tua aprovação aí para o vestibular. E a gente está aqui hoje para, além de se apresentar, falar um pouquinho da prova do PSC, que foi recentemente, agora no final de semana, né? A, a, que dia é hoje mesmo, mano? Hoje é segunda. Essa parte vai Segunda. cortar. Foi ontem, Não, foi não vai ontem, foi cortar, não. Nós ontem. vamos fazer Foi ao vivo, ontem. porque a gente faz é assim. 08, É. 0806. Continuando. Então, a prova do PSC foi ontem, né? Então, a gente vai discutir um pouquinho dela, ver um pouquinho das disciplinas de biologia, de matemática, de geografia e de química. E a gente espera que você goste desse material, desse conteúdo. Diego, quer falar um pouquinho aí com a galera? Se apresenta, fala um pouquinho aí da tua vida, rapidão, o que que tu anda fazendo, teus projetos, vamos que vamos. Show de bola. Gente, ó, ao largo do curso a gente vai se apresentando e a gente vai fazer uma coisa tranquila. Assim, eu sou estudante de medicina, tá? Eu tô indo aí pro quinto ano, graças a Deus. Sou ex-professor, na verdade, ex e atual, né? Professor, trabalhei muito tempo em Manaus, em diversos cursos, já sou das antigas, já conheço Alex, o Celso foi o nosso aluno aí em alguns institutos, enfim. E eu espero de verdade que esse seja só o começo de um grande projeto aqui, que é uma parceria de três professores que viraram amigos, né? E depois saiu esse projeto, que é o projeto da equipe DAC, que vocês vão conhecer ao longo dos vídeos. Vamos começar com a prova? Vamos? Vamos lá, quer dar um oi para a galera aí rapidão, Celso? Celso, te Quero apresenta só, rapidinho, a gente eu tá... quero só deixar que tu fale, eu quero só aprender geografia, mano. Tá Só certo, quero aprender. vamos lá. Show de Só bola. Pode começa. ter bala aí, Diego. Galera, ó, eu vou pegar a prova do primeiro ano aqui rapidinho, vou discutir as questões rapidinho com vocês, beleza? A gente vai fazer uma resolução rápida das questões para tirar qualquer dúvida que tu tenha tido aí na resolução dessa prova e depois a gente faz do PSC2, beleza? Tá ligado aí? Já tá aberto aí? Tudo certo, né? Tá tudo certo. Vocês visualizam a prova bem, né? Tranquilo. Beleza. Ó, vamos lá, vamos começar então. Prova de geografia do PSC1, né? Questão 23. Legal? É o seguinte, galera. Essa questão aí, apesar de ser um conteúdo, né? Eu venho cobrando conteúdo de conflitos agrários, né? Que está muito específico lá no edital. É uma questão de cartografia, né? O pessoal veio me perguntar sobre ela. Pô, professor, caiu uma questão de conflitos? Não, não caiu uma questão de conflitos. Caiu uma questão de cartografia, de análise de mapa, de você saber interpretar um mapa. E essa questão fala assim, ó, leia aí comigo. Segundo o relatório da Comissão Pastoral da Terra, o Brasil teve um número recorde de conflitos agrários em 2023. Esses conflitos podem envolver questões relacionadas à terra, água, trabalho, entre outros aspectos. Exemplos de violência no campo incluem casos de pistolagem, grilagem, aí é uma palavrinha-chave importante, né? A grilagem, sempre muito cobrado no vestibular. Mais uma vez, veio trazendo o contexto da grilagem enquanto fator de ocorrência de conflitos, né, no meio rural brasileiro, e trabalho em condições análogas à escravidão. O mapa a seguir mostra as ocorrências por estado em 2023. Então, o que, que ele está te pedindo aí? Qual é o grande foco da questão? Você saber analisar esse mapa, certo? Ele te deu um mapa do Brasil, ele te deu um mapa que envolve, na legenda ali, duas informações importantes, certo? A informação de ocorrências, representada por aquela bolinha, né? Lembra lá na cartografia temática que a gente aprende sobre os pontos, linhas e áreas? Aí é um ponto, né? Então, quanto maior a bolinha, maior a quantidade de conflitos. E a segunda informação é o número de pessoas envolvidas, certo? Nota que é uma escala de cor,
perfeito, variando de 0 a 40 mil envolvidos ali. Quanto mais vermelho, maior a quantidade de pessoas envolvidas naquele conflito. Então, esse mapa ele tirou a nomenclatura dos estados do Brasil. Então, esse era um assunto, né, um tema que é pressuposto para o conhecimento, para o entendimento dessa questão. Você tem que saber o mapa do Brasil e quais são os estados. Acabou. Se você não sabe quais são os estados, os nomes, onde eles estão localizados, já ficou para trás na questão. Então ele te pergunta assim, observando o mapa que retrata os conflitos por terra e levando em consideração o enunciado, os estados brasileiros com mais ocorrência de conflitos no campo em 2023, o que eu tenho que analisar no meu mapa? Os estados que estão num vermelho mais chamativo e não os mais claros, e eu tenho que me ligar também nos estados que estão com as bolinhas maiores, né? Se eu pego essas duas informações, eu junto e aí vai sair o quê? O Parazão, né, Diego? Pô, o Parazão aí. Tá em Paraense para casa. representar aqui, é verdade. Tem muito conflito por posse da terra no meu estado, isso é verdade. Tu que é de lá, né, tu sabe bem, né? O Pará é o estado brasileiro que apresenta a maior quantidade de conflitos e pessoas envolvidas pela Só situação. um adendo aqui, só para participar, eu não tenho muita geografia, não, minha área é outra, mas é lá que teve aquele caso que mataram aquela missionária norte-americana, a Dorothy Stang. Não sei se vocês já viram. Então, Pode crer, foi repercutido a nível mundial, não foi nem nacional. no internacional, né? Então, ali, ó, chamando muita atenção no mapa, o Pará, e o outro estado que está chamando bastante atenção ali é a Bahia, né? Porque ela está com uma coloração um pouco mais escura, ao mesmo tempo que a bolinha ela está bem grande, né? Então, letra E, Roraima e Maranhão, tá fora. Paraná e Bahia, o Paraná lá embaixo, na região sul do Brasil, claro, com uma bolinha pequena, o Paraná então tá fora. Pará e Pernambuco, o estado de Pernambuco, bolinha pequena, claro, tá fora. Goiás e Tocantins, mesma situação, estão claros. Bolinha mediana ali para o Tocantins, para Goiás um pouco maior, mas letra A, Bahia e Pará. Muito grande a bolinha, muito mais chamativa a cor no mapa, gabarito letra A. Uma questão de cartografia envolvendo o assunto de conflitos agrários. Muito tranquila, gabarito letra A, totalmente tranquila a questão. Beleza? E um pouquinho de interpretação de texto ela cobrou aí também, né, Alex? Certeza, né? Em todas. Mapa, interpretação de texto. Fechou? Excelente. Fechou. Questão 23, gabarito letra A. Agora, a questão 24, né? Pô, muito tranquila também, uma questão fácil. Quem estudou o básico ali da Guerra Fria já estava ligado, né? Então ela fala assim, ó. Quer falar alguma coisa, Diego? Não, não, pode ficar à vontade. Pô, a questão 24 ela fala assim, né? O filme A Cortina de Ferro de 48. Pô, só aí já dá para matar a questão. O que é a cortina de ferro? A cortina de ferro foi um termo cunhado, criado pelo primeiro-ministro do Reino Unido, né, britânico, no período ali pós-Segunda Guerra Mundial, que era o Winston Churchill. E ele falou da cortina de ferro como um conceito, né, como uma fronteira ideológica, se liga no conceito, para separar a Europa, que estava sob a influência dos Estados Unidos, então a Europa capitalista, e a Europa que estava sob a influência da União Soviética, no leste europeu, a Europa socialista. Então ele era um conceito ideológico que mostrava essa divisão da Europa no período pós-Segunda Guerra Mundial, no período da Guerra Fria. A galera confunde muito achando que a cortina de ferro era algo físico, era algo concreto. Tá errado. Era um conceito ideológico. Então, o que a questão pede? Vamos lá, depois dessa introdução. A cortina de ferro retrata o contexto da Guerra Fria, abordando a espionagem soviética no Ocidente. A expressão cortina de ferro foi popularizada por Winston Churchill, primeiro-ministro britânico em 46, e se refere ao quê? Ó, letra A construção de um muro físico. Tá errado. Galera costuma confundir que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas a galera costuma Só um adendo aqui. Berlim, que era realmente algo físico, mas não tem nada a ver com a cortina de ferro, que era um conceito ideológico. Então a letra A a gente já pode cortar.
certo? Só um adendo. Eles já vão na maldade, né? Eles já vão na pegadinha na letra A, que o moleque já lê, ele, opa, é a A, não tem como. Ali Uma alguma coisa de barreira, uma conteúdo, barreira. dúvida, Os né? caras são maldosos. E letra B, muito errada, ao conjunto de tratados de paz assinados entre os países ocidentais e orientais para evitar a expansão do comunismo na Europa. Mais uma vez, era um conceito ideológico que mostrava a fronteira entre o capitalismo e o socialismo. A B está fora. Letra C, a barreira ideológica. Olha como se aproxima do conceito que eu falei. Letra C, a barreira ideológica política e militar que dividiu a Europa em dois blocos: o socialista, liderado pela União Soviética, e o capitalista, liderado pelos Estados Unidos. No auge da Guerra Fria, era isso a cortina de ferro, então não tem o que discutir com essa questão. Gabarito letra C era o conceito de cortina de ferro. Beleza? E uma parada que eu estava falando para vocês num outro momento é sobre a letra E, né? Que também é um conteúdo ali que está dentro da parte da Guerra Fria, sobre as políticas que foram implementadas na União Soviética em 1985 pelo Mikhail Gorbachev, no auge da crise soviética, né? Essas políticas, uma voltada para a economia e outra voltada para a transparência política, foram chamadas de perestroika e glasnost, como mostra a letra E, mas que também não tem nada a ver nesse contexto da cortina de ferro. Então a gente mata essa questão, gabarito letra C, a barreira ideológica entre a Europa capitalista e socialista, gabarito letra C. Tranquilo, questão tranquila também, dava para matar de boa. Ou seja, Alex, deixa eu só, eu gosto de participar dos contextos. Manda, vai. A ver se eu entendi. Essa letra ela não tem nada de errado nela. De errado ela não tem, mas ela não fecha com o contexto da pergunta, né? Não é o que a questão está Cara, pedindo, isso é uma maldade muito grande. maldade, maldade. Mas, de fato, a letra E tem a ver com o conteúdo ali da crise soviética, né? A parte final da Guerra Fria, pós-década de 70 e 80. Legal, né? Muito bom, excelente. 5 agora, vamos lá na questão Vamos para a 25. próxima. 25, tá aí, ó. Questão aí, eu puxei a orelha da galera, né? Muita gente mandando mensagem. Professor, e a questão 25, vamos anular. Não tem nada para anular nessa questão. Inclusive, eu falei para os alunos que esse mapa poderia cair, né? Porque é um mapa recente do IBGE que coloca o Brasil centralizado, tira aquela visão eurocêntrica dos mapas, né? Que acabou se perpetuando, né, com a projeção do Mercator. Quem já estudou projeções está ligado nisso daí. Então, esse mapa do IBGE que coloca o Brasil no centro do mapa é um mapa recente, né? E aí, olha o que ele pede na questão, né? A galera pensa, pô, é uma questão de cartografia. Agora o PSC fez o contrário, né? O cara que fez a questão, ele pegou a cartografia para te perguntar um assunto que é sobre comércio, sobre economia internacional. Então ele pergunta assim, ó, o IBGE em 2024 divulgou um novo mapa mundi com o Brasil no centro da projeção, conforme indicado a seguir. Aí ele muda o contexto, né, sai da cartografia e vai perguntar o seguinte: o mapa contém uma marcação na cor verde para indicar os países do G20, o grupo das maiores economias. Ele está te falando o que é o G20. Ô, aluno, o que é o G20? O grupo das 20 maiores economias do mundo. Os 19 as 19 maiores economias, mais a União Europeia, que é visto nesse grupo como se fosse um país. Entendeu? Então, esse grupo é um grupo importante que você tem que analisar no contexto econômico internacional. E aí vem a parte-chave ali da questão. Ele te pergunta: qual é o país da Ásia Oriental que faz parte do G20? Pô, professor, da Ásia Oriental, pô, isso daí é um conteúdo de nono ano, pô. Conteúdo de nono ano. O conteúdo sobre as regiões da Ásia. Quando tu aprende lá sobre a Ásia, a gente divide ela lá no nono ano em, em Oriente Médio, Ásia Central, subcontinente indiano, Ásia Setentrional, Sudeste Asiático e Extremo Oriente. Que na questão, o Extremo Oriente apareceu com o nome de Ásia Oriental, que são os países ali, quem são? A China, a Coreia, o Japão.
Então, ele está te perguntando qual é o país da Ásia Oriental que faz parte do G20. Vamos lá. A Austrália é da Oceania. Indonésia é do Sudeste Asiático. Malásia é do Sudeste Asiático. Singapura é do Sudeste Asiático. Acabou a questão. Coreia do Sul, país que faz parte do G20 na Ásia Oriental, assinalado aí no mapa. Beleza? Uma questão bem específica, né? Bem específica, bem específica. A galera veio me perguntar, né? Pô, professor, dá para anular? Não tem nada para anular. É isso, tem que saber onde é a Coreia do Sul e acabou, ponto final. Boa, boa demais. Beleza? Pode ir para a próxima, Alex. Vai. A questão mais difícil do PSC1, questão 26. Questão boa. Porque, é claro, quem pegou ali, tranquilo, mas era uma questão que estava um pouco confusa, né? Ele pergunta sobre escala, também falei no viradão lá do curso, que ia cair escala, acertei essa questão aí certinha. Sobre representações cartográficas, é incorreto. Ele está te perguntando a errada, certo? Sobre representações cartográficas, é incorreto afirmar que determinada distância no mapa com relação à distância real consiste na representação da fórmula referente à escala. Tudo de boa, informação correta. Na escala geográfica, nota que ele não chamou de escala cartográfica, ele chamou de escala geográfica. Aí, beleza. Um estudo pode ser conduzido em uma cidade, que é uma escala local, um país, uma escala nacional, uma região, uma escala regional, ou no planeta inteiro, uma escala global. Tudo perfeito, tudo certinho na letra B. Os mapas de grande escala, letra C. Os mapas de grande escala são aqueles que apresentam grande pormenor. Ó a palavrinha para dificultar aí a galera. O fã cobrando palavra chata, difícil, que a gente não vê no conteúdo, né? Pormenor é detalhe. Pormenor é detalhe, né? São aqueles que apresentam grandes detalhes. Ou seja, aqueles em que a realidade foi pouco reduzida. Beleza. Geralmente a escala vem desenhada em um mapa como se fosse uma régua. Qual é o nome dessa escala? Escala gráfica. Tem a escala numérica e tem a escala gráfica. A escala gráfica vem como um gráfico ali, uma pequena reta, né? Uma régua delimitando ali quantos centímetros no mapa vão ser a distância no mundo real. Isso aí é a escala, é? Cada mapa está representado na natureza real. Perfeito. Eu acho que é a letra E. Vamos ver. Determinada escala expressa a relação que existe entre as dimensões reais do terreno quanto às proporções aumentadas do objeto representadas no mapa. Aqui está errado. Aumentadas não. Eu não tenho como aumentar um objeto real para colocar no mapa. Então eu vou fazer o quê? A diminuição do objeto. Gabarito dessa questão, letra E. Essa palavrinha aí está tornando a afirmativa errada. Sacou? Aumentados do objeto, beleza. Isso, questão pesada ali, um detalhe muito específico ali, né? Mas tudo dentro dos conformes. E a questão 6, galera. Outra questão assim que, pô, a UFAM vai na ferida, né? Ela pega muito, muito pesado, é muito específico. Assinale a alternativa que contém uma informação incorreta sobre uma das 5 potências do mundo. Aí ele te deu o quê? Alemanha, China, Estados Unidos, Índia e Rússia. A gente tem que encontrar o erro. Na Alemanha, é uma potência econômica e política. Tudo certo. Na Europa, perfeito, é a maior economia da Europa, com grande influência na União Europeia. Tudo certo. Depois de 1990, com a reunificação da Alemanha, ela deu um up ali na União Europeia, né? E fica mais evidente ainda sua importância com a saída do Reino Unido da União Europeia recentemente com o Brexit. Beleza? Letra B, China vem emergindo como potência econômica, perfeito, desde os anos 2000. E militar, grandes investimentos no militarismo a China está fazendo, com grande influência na Ásia. Letra B está perfeita. Letra C, Estados Unidos é o líder em termos de economia, de poderio militar, em tecnologia e com influência política global. Perfeita a letra C. Líder em termos de economia, 29 trilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos é a maior economia do mundo. De poderio militar,
grande potência dos anos 90 e 2000 que fez a ordem mundial poder ser chamada num momento de unipolar. Tudo certo. Letra E, Rússia, potência militar e energética por causa do carvão e do gás natural, com grande influência na Europa e na Ásia. Perfeito, grande exportadora de gás para a Europa. Agora, olha a letra D. A Índia vem emergindo como potência militar e agrotecnológica com grande influência na Ásia. Grande influência na Ásia. Produção agrotecnológica, se a gente der uma forçada na barra, com certeza sim. Mas eu não posso falar que a Índia é uma potência militar na geopolítica internacional. Gabarito como incorreta, letra D. Não se refere à Índia, a potência militar que está falando na questão. Letra D está fora. Gabarito, letra D. Beleza? Boa. Para o investimento em tecnologia e na agricultura, muito grande, né? A Índia vai passar o Brasil na produção de cana-de-açúcar logo, logo, né? Uma grande Me falou isso. mas para a agricultura internacional, né? Top Aquele 5 ali a Índia. aquele esquema que tu estava fazendo lá, né? Tu me falou isso. Tu Lembra, falou que né? era a primeira vez, tu tinha falado que era a primeira vez que isso ia acontecer e tal. Exatamente, exatamente. E por último, a questão 28, galera, olha aí, ó. Deportados brasileiros dos Estados Unidos chegam algemados em Manaus. Se o cara foi trazido dos Estados Unidos para o Brasil algemado, ele foi deportado, o cara saiu de lá de forma obrigatória. Acabou a questão. Essa frase extraída do canal UOL em janeiro de 25 remete às condições de imigrantes brasileiros nos Estados Unidos. Sobre esse episódio de imigração, é correto afirmar que se caracteriza por ser um tipo de movimento classificado como o quê? Diáspora é a migração lá na Bíblia. Migração espontânea é a migração que o cara foi querer fazer. A migração pendular da letra E é aquela migração que o cara fica indo e voltando da cidade dormitório. Muito comum em regiões metropolitanas. O cara mora numa cidade e trabalha no outro, trabalha na outra. E todo dia ele faz o movimento pendular, migração pendular. Beleza? E a migração dos refugiados, professor? A migração dos refugiados é o seguinte: o refugiado ele é uma migração forçada muito específica, que o cara tem que chegar no outro país e solicitar refúgio. Não é a migração forçada da deportação que a questão 28 está pedindo. Então, quando ele fala que o brasileiro foi deportado dos Estados Unidos e foi mandado de volta para o Brasil de forma forçada, não é uma migração de refugiados, é uma migração forçada, gabarito letra C. Galera, a prova do PSC, do PSC1, eu achei difícil, eu achei fácil, eu achei ela tranquila, tirando ali a questão de escala. Dava para fazer ali 5 de 6, 4 de 6. Quem fez 4 de 6, 5 de 6, tá excelente. Eu acredito que a prova, ela estava uma prova fácil, média, assim. Não estava uma prova difícil, como foi, por exemplo, a do segundo ano, né? Então, tá aí, galera, a resolução da prova do PSC1. No outro momento, a gente vai voltar aqui, eu vou fazer contigo a prova do PSC2. Beleza? E aí, galera, o que vocês acharam? Tá de boa? Tá Eu tranquilo. achei maravilhoso. Pra mim. Tá, Ainda aprendi geografia ainda. Tá certo, muito bom. tá perfeito. Sim. Muito E bom, aí, mano. Questão boa, o cara aprende muito. Seguinte, moçada, olha lá. Agora a gente vai dar continuidade aí na sequência, tá? A gente vai respeitar a sequência que foi dada na prova. Então a gente vai começar com uma questãozinha de biologia. Eu vou querer resolver aqui Opa, 3 questões com vocês, tá? Vou pegar 2 do PSC1 e vou pegar uma questão do PSC2 que a gente já faz essa frente, pelo menos pensando aí no cara que está no primeiro, pensando no cara que está no segundo, e posteriormente a gente já vai estar planejando aí nos próximos dias, com certeza, tá? A gente não esqueceu de você que é do terceiro ano do macro, não. A gente vai ter um projeto voltado para vocês também, onde vai estar seccionado o primeiro, o segundo e o terceiro ano, né? Haja vista que vocês vão fazer Enem, vocês vão fazer macro, vocês vão fazer toda essa bagaça aí de uma vez. Sem enrolação, sem delongas, vamos lá então. Seguinte, ó, vamos começar. Gente, presta atenção na manha aqui, ó. O conteúdo de biologia, ele é de uma profundidade surreal, porque é uma matéria viva, né? Todos os anos se descobre uma molécula nova, alguma coisa desse tipo. A minha ideia aqui, a proposta, tá? Nossa,
não só te entregar a questão do PSC, que está muito boa, está muito bem elaborada, mas também eu quero fazer algo melhor do que isso. Cada frase que eu vou terminar agora vai terminar mais ou menos com isso aqui já foi pergunta de prova, certo? Então a ideia é abarcar não só a questão em si, mas tudo que a gente conseguir visualizar e que vai estar em volta dela aí, tá? Então vamos lá, direto ao ponto. Ó, pensando um pouco no programa de vocês, que eu, depois de dar aula há muito tempo, tive que voltar a ler o programa, lá numa parte, logo na parte inicial ali, ele coloca que o aluno tem que saber analisar, identificar e relacionar os diversos tipos celulares. Leia-se, biologia celular. Dentro de biologia celular, tem, digamos assim, é como se fosse A versus B. Por exemplo, célula animal versus célula vegetal. Tem que conhecer todas as diferenças, tá? Isso é básico. Isso é aula 1 de biologia. E a outra que você tem que conhecer, além da diferença de célula animal e vegetal, é aquela clássica, que a gente já começa estudando, que é a célula eucarionte e a célula procarionte. Então, ó, quando a gente visualiza, vamos na manhã, tá, pessoal? Sem agonia, sem pressa. Olha lá, ó. Quando a gente visualiza uma célula dessa, olha que interessante, ó, eu consigo ver aqui, ó, umas arestas, uma célula no formato mais poligonal, ó. Tá vendo? Forma um polígono aqui, ó. Podia dizer que isso é um hexágono. Isso tem parede celular. Isso é típico de célula vegetal, certo? E qual que é a grande diferença entre uma célula vegetal para uma célula animal? Lembrando que as duas são eucarióticas, as duas são eucariontes. É que a célula vegetal vai fazer o tal do processo de absorção de energia através da luz solar. De que eu estou falando? Fotossíntese, né? O prefixo foto quer dizer luz. Então, olha só, eu estou diante de uma célula, eu sei que é uma célula eucariótica. Por que é uma célula eucariota e não é uma célula procariótica? Porque ela tem isso aqui, ó. Primeiro detalhe, ó, núcleo. Só a célula eucariótica tem núcleo. Então eu já sei que eu estou diante de um ser eucarionte. Outra coisa, ele apontou com o número 1, ó, de novo, não vou só responder a questão, vou visualizar tudo que tem em volta. Ó, anota, anota. Pausa esse vídeo, você que vai estar assistindo depois, e anota que tudo que eu vou te falar agora é pergunta de prova. Lá vai. Quem que é o número 1 aqui, ó? Olha só, eu tenho uma organela que ela está continuando ali perto do núcleo. Esse cara aqui se chama réu. Para quem estudou e lembra da matéria, ele é o retículo endoplasmático liso. Vou te contar o que tem que saber do retículo, as funções. Então, o que o retículo endoplasmático liso faz? Olha lá, pergunta de prova, guarda cálcio. É uma das funções do retículo endoplasmático liso. Outra função, que é a principal dele, síntese de lípidos. Todos os lípidos, todos os hormônios esteroides, colesterol, todo mundo vem dessa organela. Outra função dela, muito importante, detoxificar. Quando você toma um fármaco, o fármaco não pode ficar a vida inteira circulando, certo? No teu organismo. Ele precisa ser metabolizado. E quem faz esse detox, que tem duas fases, na primeira é o inativo, na segunda é o excreto. Eu torno ele solúvel, porque vai para o rim, tá? Só para dar um contexto, para a gente ver que tem milhares de coisas em volta. Número 2, bem aqui, ó, eu tenho o REG. Quem que é o REG, Diego? É o retículo endoplasmático rugoso. Rapidinho, função do REG, não pensando nessa prova, pensando nas próximas. Síntese de proteínas. É a função mais importante que tem em todas as células. Todo ser vivo precisa sintetizar proteína. Até a bactéria precisa de uma proteína. Então, função principal do retículo endoplasmático, síntese proteica, certo? Que proteína, Diego? Não citosólicas e não nucleares. Nenhuma que é citosólica e nuclear vai passar pelo REG, certo? São 3 grupos grandes, ó, anota lá que isso aqui é perguntaço de prova. São as proteínas que vão para fora da célula, chamada de proteína de exportação. Exemplo, colágeno, que é a proteína mais abundante da matriz celular. Te dei 2 perguntas. Outra pergunta de prova, olha só. O REG, ele faz as proteínas de membrana. Olha lá, todo receptor é uma glucoproteína de membrana. Veio do REG, foi sintetizado lá, certo? As aquaporinas, que é um tubo por onde a célula literalmente bebe água, 90% da água que circula não é por osmose, certo? É por aquaporina. A própria bomba de sódio e potássio. Então, são várias funções que o REG contempla aí e que já foi pergunta de prova, tá? Anteriormente. Vamos para o 3. Quem que é o 3 aqui? O 3 é o aparato ou complexo de Golgi. O que o Golgi faz? Ele empaqueta a proteína que veio do REG, olha que legal, e ele escolhe o destino. A gente chama essa parte da matéria de destinos proteicos. No curso de medicina a gente vê ali no 2º ano.
tá? Só para citar para vocês. O que é destino proteico? Para onde vai? Se a proteína vai para fora, igual colágeno, certo? Se ela vai para um lisossoma, lembra que o lisossoma, pergunta de prova, ele surge por um processo chamado gemação, a partir do aparato de Golgi, tá? Isso é pergunta de prova. Todas as sínteses dos glúcidos, do glucosaminoglicanos, tudo passa pelo Golgi. Beleza, vamos para 4. A 4 é a queridinha de todo mundo, né? Quem que é a 4? É a mito, é a mitocôndria. Aqui eu quero comentar um negócio contigo. A mitocôndria, ó, essa organela minha que eu estou circulando vermelho, ó, a mitocôndria, esse cara aqui é o cloroplasto. Eles têm alguns traços em comum. Eles vieram de uma teoria, Diego tem que saber a teoria, tem, chamada teoria, na manha lá, ó, endossimbiótica. Diego, como é que é essa história de teoria endossimbiótica? Vou resumir rápido para ti. Olha lá, a mitocôndria, um dia, há bilhões de anos atrás, ela não era uma organela. Ela não estava na condição de organela, era uma bactéria. E aí, vou te contar a história do processo evolutivo adaptativo em poucas palavras. Aconteceram 3 coisas, certo? Aconteceram 3 coisas nas catástrofes que tiveram. Uma delas foi aquele meteoro lá que tem aquela cratera nos Estados Unidos, que destruiu os dinossauros e tudo. O que aconteceu? 99% dos seres morreram. 1% que sobrou dividiu em 2 grupos. Alguns se adaptaram e outros se meteram dentro de outro ser vivo. Foi isso que aconteceu com a bactéria. E por uma relação de simbiose, hoje ela é vista como uma organela. Diego, quais são as características que dão aporte para essa teoria? Olha só, membrana dupla, dupla membrana. Isso é característica de bactéria. Tem sentido. Olha só, o ADN, tudo que eu estou te falando, gente, sem chamuço, sem nada, tudo que eu estou te falando já foi pergunta de prova, em várias universidades, é pergunta batida, tá? Então, olha lá, ADN circular, o ADN não é linear, igual o nosso, numa linha reta, ele é circular. Ele é desnudo, o que significa dizer que ele é desnudo? Ele não tem estonas, ele não tem uma proteína, um conjunto de proteínas que empacota, que densifica esse material genético. Outra característica, tanto o cloroplasto, esse cara aqui, ó, quanto a mitocôndria vieram da teoria endossimbiótica. E os dois têm o quê? ADN, ou eu coloco ADN porque do inglês, né, fica ácido desoxirribonucleico, para ficar na ordem, mas vocês chamam de DNA no Brasil. ADN e o DNA tá ok os dois, certo? Então, olha, depois de todo esse converseiro aqui, que eu te dei mais, acho que eu te dei mais de 20 perguntas de prova aí, só num apanhado sobre as organelas, olha o que ele pergunta pra gente, ó. A organela membranosa que possui DNA. Quem são as organelas que têm DNA próprio? Certo? Primeiro, a mitocôndria está assinalada com que número aí a mitocôndria? É que está amarelinho, né? A 4. E a outra organela que vai ter material genético próprio é o cloroplasto, que faz a absorção de energia através da luz, que é a fotossíntese, sim ou não? Então, como fica o nosso gabarito aí, ó? Gabarito fica 4 e 5, tá? Tanto a mitocôndria... Ah, mais uma pergunta de prova. Essa daqui já caiu no Enem, essa daqui já veio em processo seletivo, essa daqui já veio no mundo inteiro. Todas as nossas mitocôndrias vieram de quem? Fala para mim. Do pai ou da mãe? Pergunta de prova. Todas as nossas mitocôndrias vieram da mãe, de origem materna. Isso tem uma explicação lá na embriologia. Quando o espermatozoide fecunda, a peça intermediária que tem as mitocôndrias, ela cai, ela fica para trás. Ele só aporta o núcleo. Por isso que a fêmea, o óvulo é maior, é chamado de sexo investidor. E o macho só dá material genético, ele não dá nada, certo? E daí surge a vida. Então, só para empacotar a ideia aqui, todas as nossas mitocôndrias são de origem materna, 100%, tá certo? O gabarito dessa questão, ó, tranquilo, tá? Quem estudou bem a prova, assim, sossego, marcar sem medo. As duas têm ADN, as duas vieram da teoria do simbiótica e as duas têm uma relação de gerar energia. A planta através da fotossíntese e a mitocôndria através da respiração. Me faça entender? Me explica ou não? Beleza. E ó, com o desenho dessa primeira aqui, ó,
com o desenho da célula vegetal, tu já consegue fazer a 29 e a 30. É 2 por 1 aqui, ó. As organelas membranosas capazes de sintetizar ATP. O que é ATP para a célula? Quem lembra? Energia, né? O ATP representa energia. Exato. E não é qualquer energia, tá? É energia de Gibbs, que é energia que pode ser convertida em trabalho. Ainda tem essa que puxa a física. Mas a gente não vai se E meter química. nisso. E química sempre também, né? Entropia, entalpia. Bora lá! Cara, é uma coisa que o aluno, ele, quando ele chega numa situação dessa aqui, ele se questiona se está certo. A primeira, a 29, ela perguntou qual delas tem ADN, o DNA, né? Costuma falar ADN, eu forço para pensar em DNA, costume do Brasil. Então, é a mitocôndria e cloroplasto. Quando ele pergunta quem é capaz de sintetizar ATP, também é a mitocôndria e cloroplasto. Então, é o mesmo gabarito, tá? Letra E. O aluno marca isso aqui com medo. O Alex gosta disso. Na prova dele é tudo mano. Tudo é. Ou Aí o seja, aluno. na dúvida, marque nada a ver. Nada a ver isso aí. Não. O moleque olha assim. Já 10 pô. 10 isso tá Agora, errado, pô. vocês me dão só um segundo que eu quero responder essa pergunta bem aqui, ó. Para responder essa pergunta, a gente vai puxar alguns conceitos que vocês precisam ter. É conceito básico, tá, gente? Básico, básico, básico. Vamos lá. Se eu te pergunto assim, ó, o que que é? Eu falo assim, biomoléculas. Quer participar? Quer falar? Não. só lembrando, essa questão que tu vai resolver agora já é da prova do segundo ano. É a Ou da prova do outra PC2, isso. Essa daqui já é para a galera do 2. Exato. segundo ano. Beleza. Alguns conceitos rápidos que você não pode deixar de saber de jeito nenhum. Primeiro, o que é uma proteína? E agora? O que é uma proteína? Cara, uma proteína, ela é um polímero. Ela é um polímero de aminoácidos, tá? A gente nem vai entrar na discussão da estrutura primária, secundária, terciária e quaternária das proteínas, deixa quieto. Mas eu tenho que saber que uma proteína ela é um polímero, ela é uma parede. O monômero é o tijolo que forma a parede, tudo bem? Teoria dos polímeros. Todo polímero é formado por uma unidade chamada monômero, ok? Rapidão, gente, porque isso aqui não é aula, é só plantar chasso para a gente ir direto para a prova. A aula vocês vão ter depois. E aí, olha só, se a proteína ela é um polímero, quem é o monômero dela? O aminoácido, certo? Então, olha só, proteína é um polímero de aminoácidos. Ponto. Show de bola. A maioria dos glúcidos são polímeros de glucosa. Por exemplo, o glucógeno. Ele é um homopolissacárido, homo igual, poli, vários, sacárido, várias repetições da mesma glucosa. Então, peraí, deixa eu entender, Diego, onde é que tu quer chegar com essa conversa? Eu quero chegar que tu perceba que os conceitos têm um padrão. Uma proteína é um polímero de aminoácidos. A maioria dos glúcidos são polímeros de glucosa. E agora vem o que que é o ADN? O que que é o DNA? O DNA, olha só, aquela fita que tu conhece assim, ó, tem as bases nitrogenadas aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, DNA, onde está toda a nossa informação genética. O que tu chama de DNA, ele também é um polímero, ó que bacana. Ele é um polímero. Diego, ele é um polímero de quê? De nucleótidos. Se cair nucleotídeo, é a mesma coisa que nucleótido, tá? Nucleótido, o Laí Ribeiro, que estudou em Harvard, fala nucleótido, então é nucleótido, tá tudo certo. Beleza. O teu nucleótido, agora vamos matar a questão. Tem três partezinhas, três partes. Ela vai ter, eu vou colocar igualzinho tá no livro, tá? Essa bolinha vai representar o grupo fosfato, certo? Esse grupo fosfato vai estar unido a uma pentosa, ó. Tem um oxigênio aqui. Essa tua pentosa, ela pode ser de dois tipos. Se for o ADN, ela é uma desoxirribose. Se for o ARN, ela é uma ribose. ARN ou RNA, tá, gente? Mesma coisa. E na ponta aqui, ó, que vai interessar muito, a gente vai ter uma base nitrogenada, ó, certo? Que pode ser púrica ou pirimídica. A questão morreu aqui. O que é uma proteína solta? Polímero de aminoácidos. O que é um glúcido? A maioria, não são todos, são polímeros de glucosa. E o que é o DNA barra RNA? DNA barra ARN. São polímeros de quê? De nucleótidos.
E o que tu chama de nucleótido é tudo isso aqui. Isso aqui é um nucleótido, formado por 3 elementos. O fosfato, uma pentosa, ou pentose, e uma base nitrogenada. Qual que é o gabarito? Alternativa Letra correta, B. coloca o resíduo de um nucleótido é uma base nitrogenada, um grupo fosfato e uma pentose. Letra B, certeza absoluta. Tá certo? Beleza? Eu ia fazer a questão de muscular, mas como a gente já fez um vídeo e eu soltei, eu passo a bola para o nosso mestre, que é o Celso Elias Neto, criador do Superfície de Contato e co-criador do Equipe DAC, né, com a gente. Amigo, passo a Mas tu não bola vai. para Ei, vocês. Poxa, Tenta, vai que vai. tu Cristiano, não vai. Só uma pergunta. Não querendo ser chato e inconveniente. Mas Tu não fala. vai fazer de matemática? Acho que não, com biologia, deixa a matemática para a próxima. Eu acho que vai esticar muito, o vídeo vai tomar teu tempo. Eu tô Alex, de boa o se tu microfone quiser tá fazer uma. fechado. O que que você acha, Alex? Eu pensei de passar a bola para o Celso, liga o teu microfone, pô, tá fechado. E aí a gente não, deixa a matemática. tranquilo. Por mim, tá excelente. Eu fiz um vídeo de matemática já, resolvendo a questão mais difícil que um aluno passou para mim, que é aquela que tinha trigonometria junto com o sistema linear, tá certo? Pode crer. Eu vou A deixar gente vai... espaço para o Celso, porque senão vai esticar demais, dar uma cansada na galera. Acho que o vídeo vai ficar bom assim. Quantos minutos já tem aí? Não sei, eu não tenho ideia. Eu É, fui uns acompanhando. 50 minutos, talvez, uns 40. Acho que. Tá bom, vai ser uma live boa. Tá aqui a prova de química, Celso. Já tá aberta aí, ó. Se você que escolher alguma questão. Coloca a do primeiro aí logo, que é melhor. Deixa eu resolver Primeiro, alguns, bora lá por então. favor. Prova do primeiro. Tá. Química, tá aqui, ó. Beleza. Aí você me fala qual que é a questão que você quer fazer. Coloca 35 aí que eu falei no superfície de contato. Primeiro vídeo do superfície de contato. O cara que é superficiano, ele acertou essa questão assim, ele riu. Questão básica ali de introdução à química, propriedades físicas e químicas das substâncias. E aí ele vai falar da água. E aí, fácil, questão de nono ano, assim. Nono ano bem feito, o cara consegue responder. Os meus alunos do oitavo, isso não é brincadeira, responderam essa questão. E eles acertaram. Vamos lá. Questão 35, ele fala assim: a água é uma substância química incolor, insípida e inodora, cuja molécula é formada por dois átomos de hidrogênio e um de oxigênio. Fórmula molecular H2O. Geometria angular e etc. Sendo um recurso natural, vital para a vida no planeta, presente na superfície terrestre. Só sobe para mim, por favor, que aí eu não consigo enxergar mais. Beleza, boa, vamos lá. Aí. Boa. Presente na superfície terrestre, no subsolo, na atmosfera e em todos os seres vivos. Entretanto, diferentemente de outras substâncias, a água é, letra A, mais densa na fase sólida do que na fase líquida. Então, ele está falando que a água na fase sólida, ou seja, o gelo, é mais pesado, mais denso do que a água na fase líquida. Se isso fosse verdade, na hora que você colocasse o gelo na água líquida, ele ia afundar. Mas acontece o processo inverso, ou seja, ele fica em cima. Então, essa alternativa está falsa. E eu pergunto para você: você sabe por que o gelo é menos denso do que a água líquida? Depois o Diego vai colocar a explicação aí e fica mais fácil para vocês entenderem a fórmula da densidade. Letra B. Então a está errada. Ele quer a certa. B. Mais densa na fase gasosa do que na fase sólida? Não, a densidade do gás é muito pequena, então completamente errada. C. Igualmente densa nas fases? Não, elas não são iguais.
D, menos densa na fase sólida do que na fase gasosa? Não. A mesma coisa que a B, só que com outras palavras. Letra E, menos densa na fase sólida do que na fase líquida? Sim, porque quando a gente coloca a água para congelar, lembra lá do efeito anômalo da água, 4 graus Celsius, a água sofre uma dilatação, e aí tem uma reorganização entre os átomos da molécula, fazendo uma estrutura hexagonal, e aí abre mais espaço nas ligações, e aí isso ganha um volume maior. Se você lembrar da fórmula da densidade, é densidade igual a massa igual não, desculpa, densidade igual a massa dividido pelo volume. Se você passar o volume multiplicando a densidade, você vai ver que são propriedades inversamente proporcionais. Então, se você aumentar o volume, a densidade diminui. Como a água sofre uma dilatação, então o volume dela aumenta. Se o volume dela aumenta, logo a densidade diminui. Então, por isso que o gelo é menos denso do que a água líquida. A densidade dele é mais ou menos 0,9 gramas por centímetro cúbico, por exemplo. Pô, E da água é 1. o da água é um, né? Da água é 1. 1 grão por centímetro cúbico. Lembrando, galera, que fisicamente tudo que é menos denso tem que ficar em cima e tudo que é mais denso tem que ficar embaixo, né? Exato. Então, aí, gabarito letra E, questão fácil. Questão, assim, de nono ano, bem feito, ou até de oitavo, tranquila. E quem assistiu o vídeo lá, acertou direto. A galera mandou mensagem aí, falando sobre o vídeo, eu fico feliz. Foi bacana. É isso aí, galera. Estudar. Questão Você pode 36. de água, por favor? Hã? Você pode me dar uma garrafa de água, por favor? É, O vídeo da garrafa de água, esse vídeo. é esse, é esse, é esse. É esse, né? Tá Você pode me famoso, dar tá famoso. É, questão 36 aí. Pô, questão fácil, galera. Questão muito fácil. Questão bem tranquila. Igual a 35. O quadro a seguir descreve os estudos sobre os modelos atômicos e seus correspondentes autores. Aí ele faz uma comparação, uma mini. Separa em duas colunas e ele quer que você coloque entre parênteses o nome do autor que elaborou esse modelo. Ele quer as corretas, respectivamente. Então, ele fala assim, ó, primeiro parêntese aí, átomo como um modelo probabilístico, sem precisão espacial na localização do elétron. Pô, essa daí é muito fácil, porque é o mais diferente de todos. Ele é o mais atual. É o modelo da mecânica quântica. Princípio de Heisenberg lá. Então, assim, muito fácil. Essa daí era o Schrödinger. Letra romana aí, algarismo romano, letra 4 aí. Então, só de a gente saber essa, a gente já matava a questão. Então assim, ele te deu a questão, pô. Eu acho que ele estava de bom humor hoje, ou ela. O que tu acha, Diego? Eu acho que estava muito bom, tava direto para associar, não? Associar o modelo atômico com o autor. Não, muito. Olha, bora ver o segundo, só para a gente conferir. O átomo com partícula descontínua, com eletrosfera dividida em níveis de energia. Quem quantizou as camadas eletrônicas? Foi o Bohr. Então, essa daí estava fácil também. Então, assim, questão muito direta. Não tinha nenhum fator complicador aí. Tranquila. Gabarito letra B. Bora ver essa terceira aí, que é tranquila também. Ó, que eu achei da prova logo. As três questões fáceis e as outras médias, um pouco específicas. Essa questão 37 é um pouco polêmica, mas dá para considerar. As forças intermoleculares, interessantes também, que eu percebi nessa prova, é que os enunciados, eles estão mais ricos. Isso é legal para a gente, porque você pode pegar esse enunciado e colocar no seu estudo, porque ele está te dando informações verídicas, verdadeiras, e já são sintetizadas. Ele já colocou várias informações. Então, isso é legal para você
incorporar no seu estudo também. As forças intermoleculares, ou também conhecidas como interações intermoleculares, são forças de atração entre moléculas, responsáveis por manter as substâncias unidas. Beleza. Elas determinam as propriedades físicas e químicas das substâncias, como o ponto de ebulição, a solubilidade, a densidade e a tensão superficial. Tranquilo, bacana. Considera as seguintes afirmativas sobre as forças intermoleculares. Aí, ó, ele quer a alternativa correta. Então, bora ver o que está errado e qual que está certo aí. Primeira, as moléculas de álcool metílico, metanol, apresentam interações do tipo ligações de hidrogênio. Galera, teoricamente, os alunos que fizeram a prova do primeiro não deveriam saber a fórmula molecular do metanol, porque isso é conteúdo do terceiro ano. Só que o aluno precisa saber. Essa que é a questão. Por quê? É um álcool simples. É o álcool mais simples que tem, o metanol. Um átomo de carbono, 3 átomos de hidrogênio e uma hidroxila. Então, se tem hidrogênio ligado ao oxigênio, é ligação de hidrogênio. É, que a galera chama, é o H-FON. Então, se tiver o hidrogênio ligado ao flúor, ao oxigênio ou ao nitrogênio, é ligação de hidrogênio. Beleza? Então, a primeira está correta. A gente já eliminava a D e a E. Tranquilo. 2. As moléculas de água apresentam interações do tipo dipolo-dipolo. Aí, pera lá. Vamos lá. De novo, as moléculas de água apresentam interações do tipo dipolo-dipolo. As moléculas de água, elas têm duas forças intermoleculares, que são as forças de London, porque lembrando, galera, todas as moléculas possuem forças de London, que também são conhecidas como dispersões de London, ou dipolo induzido e dipolo induzido. Então, todas essas moléculas possuem forças de London. Só que a molécula de água tem forças de London e também tem ligação de hidrogênio, que é uma subcategoria do dipolo-dipolo. Como assim, professor? Não entendi. Presta atenção. O dipolo-dipolo, ele serve para moléculas que são polares. Beleza. Só que as moléculas formadas pelos elementos mais eletronegativos juntos com o hidrogênio formam uma ligação muito mais forte que a dipolo-dipolo. Então, os cientistas tiraram ela de dentro do dipolo-dipolo e colocaram uma nova categoria, ligação de hidrogênio, antigamente chamada como ponte de hidrogênio. Então, nesse caso, a gente pode considerar que isso é verdadeiro, mas, teoricamente, isso tem algum erro, entende? Não deveria ser assim, mas nós consideramos verdadeira. Então, a 2 está verdadeira. Logo, a gente elimina a C. Celso, rapidinho, eu nem ia me Oi. meter nisso aqui, não, que eu achei, teve um pouquinho de maldade, mas eu percebi isso. Eu acho que ele considerou da seguinte maneira, como, igual tu falou aí, como o ponte de hidrogênio é uma subcategoria da dipolo-dipolo, então todo ponte de hidrogênio vai ser polo-dipolo, mas nem todas que tem dipolo-dipolo vai ser ponte de hidrogênio. Aí acaba que fica certo, né? Porque Não, tá. não, a É, própria ponte de hidrogênio é um dipolo, então acaba passando, né? Mas é porque isso aí, certeza, se dá uma leve dúvida na gente que está acostumado com o livro, que está na literatura, imagina o aluno, né? não, mas foi na maldade, mas aí eu já não sei se ele foi na maldade. É com certeza na maldade porque ele sabe que ligação de hidrogênio é uma subcategoria, né? Porque ela é mais forte, então eles deslocaram. Mas enfim. 3. As moléculas de ácido clorídrico apresentam interações do tipo íon-dipolo. Não, galera. Íon-dipolo é quando eu tenho uma substância polar junto com um íon. Por exemplo, NaCl e água. O NaCl, como é o composto iônico, ele vai se dissociar ou ele vai se ionizar? Ele vai dissociar, porque ele já é um íon. Então, eu vou ter íons interagindo com moléculas de água. Isso daí é íon dipolo. As moléculas de ácido clorídrico formam
ligação, interação do tipo de polo permanente de polo permanente. Por quê? Porque o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele vai deslocar aquela probabilidade dos elétrons mais para o átomo o átomo do cloro. Então, vai ter uma carga parcialmente negativa ali, enquanto no hidrogênio vai ter uma carga parcialmente positiva. Então, a 3 está errada. Se a 3 está errada, logo, sobra qual gabarito para a gente? Nossa, eliminou a C, eliminou a A, sobrou só a B. É. Bora confirmar. As moléculas de dióxido de carbono apresentam interações do tipo de poliidosídeo. Verdadeiro. Geometria linear, 180 graus, é apolar. Verdadeiro. E as moléculas apolares só possuem uma força, que são justamente as forças de London. É isso, gabarito letra B. Então, as 3 primeiras tranquilas e as outras 3 mais difíceis. Bora fazer algumas lá da, do segundo ano. Quer que troca de prova, então? Troca de prova, por favor. Peraí. Vamos lá. Deixa eu ver qual que a gente faz. Desce aí. Bora fazer aquela que caiu na superfície. Sobe aí. Essa da célula voltaica. 36. Falei em todos os cantos. Diego e Alex, falei em todos os cantos. Todos os viradões, todas as aulas particulares, a live antes de acontecer a prova, falei que ia cair. É um assunto muito batido, tanto no primeiro ano quanto no segundo, principalmente no segundo, que é conteúdo de físico-química. Porque tu sabe, né, Diego, que teve aquela troca, então alguns conteúdos saíram, eles mesclaram, então teve Modificar. uma bagunça aí. Mas ela fala assim, 36, uma célula voltaica, também conhecida como célula galvânica, é um dispositivo que converte energia química através de reações de óxido-redução em energia elétrica. Com base nessas informações, assinale a alternativa cuja afirmação sobre a célula voltaica está incorreta. Então, só lembrar lá, o ânodo ou anodo é o polo negativo, ele oxida, ele é um agente oxidante e aumenta o NOx. Já o cátodo ou cátodo é o polo positivo, ele reduz, ele é um agente oxidante e diminui o NOx. Você pode falar também que ele sofre um aumento de massa porque tem deposição, mas só esse esqueminha já tem de você. Aí lembra, tem aquelas regrinhas que a galera fala, consoante com consoante, vogal com vogal, enfim. Aí ele fala assim, é um sistema espontâneo, tá, galera? Então ele quer saber de uma oxidação mesmo. Bora lá. Normalmente, o cátodo é uma fita de metal. Sim, o cátodo é um metal, que ele sofre deposição, porque o ânodo ele sofre corrosão, porque ele vai doar elétrons. Beleza. A primeira tá certinha. B. As espécies químicas podem ter seu número de oxidação diminuído no cátodo. Sim, o Egle fez ali, ó. Diminui o NOx no cátodo porque sofre redução. Se sofre redução, então quer dizer que reduz o NOx. Bem tranquilo. Letra C. A redução ocorre no cátodo. Sim, a gente colocou ali. A redução acontece no cátodo. D. O metal elementar é rotineiramente convertido em cátions metálicos. No cátodo. Não, não é no cátodo. É no ânodo ou no anodo. Então, maldade, pô. Maldade. Só uma palavrinha errada aí. Era ânodo ou anodo aí. E letra E, a oxidação ocorre no ânodo. Verdade. Então, gabarito letra D. Muito boa essa questão. Básica, assim. Tranquila. O aluno que estudou tranquilo eletroquímica, ele não teve dificuldade. Tranquila, Diego? Tranquilo. Tranquila, né? Desde o Bora tempo fazer a que eu 38? fazia vestibular, isso aqui já caía, nunca parou de cair, né, cara? É mesmo. É, coloca a 38 aí, que ela é legal. Ela é bem atual. 38. É, tá lá embaixo.
Tá aí, ó. Aí, química verde, 38. A química verde, galera, química verde o que que é? É a produção de produtos e processos químicos de maneira sustentável, de modo que não agrida o meio ambiente. E você tem que saber o que é química verde, você tem que saber também o que é sustentabilidade, que é utilizar esses recursos naturais a ponto de não prejudicar o consumo das gerações futuras. Ponto. Bora lá. A química verde é uma abordagem que visa a sustentabilidade ambiental, reduzindo a geração de resíduos e usos de produtos tóxicos, também conhecida como química limpa ou química sustentável. É uma área da química que busca prevenir a poluição. Nesse sentido, um exemplo de reagente verde é o... Galera, lembra? Reagente verde a gente lembra muito de quem? Do hidrogênio, do gás hidrogênio, H2, que a gente pode fazer uma eletrólise a partir da água, formando gás hidrogênio e gás oxigênio. Isocianato de metila. Isocianato de metila, galera, é tóxico. Lembrando, cianeto é CN, cianato é CNO ou CON. Então, isocianato de metila, galera, é muito tóxico. Benzeno é um solvente orgânico, tóxico também, muito tóxico. Tetacloreto de carbono, tóxico também, prejudica o meio ambiente. Clorofórmio, desenvolve o câncer, cancerígeno. Se a gente for falar de câncer aí também, eu sou o Igor Diego, tá aí. Eu nem vou me Então, meter que isso aí é neoplásia e patologia, é conversa para mais de metro, mas deixa quieto. enfim, deixa para lá. Gabarito letra B, galera, peróxido de hidrogênio, porque a partir dele a gente consegue produzir o gás hidrogênio. Então, assim, uma questão um pouco específica, você tinha que saber o que era química verde, você tinha que saber os conceitos e você tinha que saber como produzir os reagentes que eles são considerados verdes. Então, gabarito letra B. Acho que é isso. Um gostinho para a galera aí. Prova, a prova do PSC é bem peculiar, assim. Só um comentário aqui. Eu acho que toda questão acho que é válida a gente acrescentar alguma coisa. Para quem vai estudar medicina depois, vocês vão estudar lá na parte de bioquímica uma organela, uma enzima não, uma organela que o nome dela é peroxissoma. Vê se faz sentido o nome. Peroxissoma. O que que ela metaboliza? O peróxido de hidrogênio. Isso aqui tem muito a ver com radicais livres. Quando ele está muito alto, o número de radicais também está. E a enzima que catalisa essa reação que o Celso falou aí, que tu pode pegar oxigenado e quebrar em próton e O2, é a chamada de SOD, tá? A galera da medicina vai curtir aí, ó. SOD significa superóxido dimutasa. Superóxido dimutasa. Então, vai pegar oxigenada, essa água oxigenada que eles não gostam que fala oxigenada, eles gostam que fala peróxido de hidrogênio, ainda tem essa na faculdade, mas é isso, tá certo? Só um detalhezinho para enriquecer mais aí. Mais alguma coisa, pessoal? Não. Vocês acham que eu meto uma questão de matemática de improviso aqui? Vai ou não vai? Vocês que votam. Olha aí, mano. Mano, só deixa eu ver a equação lá. Você quer ver a equação? É, Pera, então vamos. Essa aqui não. não, aqui tu fez lá a do peróxido. H mais. Ah, tá. Beleza ou não? Beleza. Show de bola. Vou ao banheiro aqui, rapidão. Vamos fazer o seguinte, para não ficar... Quanto tempo de live já tem, ô Alex? Só pra gente ter uma noção, controle. Aparece aí pra você ou não? Tá fechado o microfone. Tá fechado o microfone, Alex. Mano, a gente começou umas 9h10, são 10h20. Eu acho Ah, que então é melhor a gente cortar aqui e aí o vídeo não vai ficar tão largo, tão grande assim. E aí o pessoal vai conseguir assistir até o final. Galera, ó, espero que vocês tenham todos gostado, tá? A gente fez aqui uma coisinha rápida só para dar uma demonstração de como que é feito o trabalho, como que vai ser, né? Os próximos dias a gente vai estar divulgando aí
detalhes sobre como que vai funcionar o curso, quanto tempo, quais são as disciplinas que a gente vai ofertar, tá certo? Então, ó, obrigado pela atenção de vocês, tá certo? O professor Alex vai se despedir de vocês aí e com certeza nos próximos dias a gente vai estar marcando um horário fixo onde toda semana a gente vai vir aqui fazer uma brincadeira. Contigo, Alex. Isso. Galera, obrigado por quem ficou aí até o final. Espero que vocês gostem desse projeto que a gente está desenvolvendo aí com muito carinho para ajudar na tua aprovação. E muito provavelmente, pelo que a gente já conversou aí, os nossos encontros aqui vão ser dia de sábado, então sempre vai estar disponível para vocês assistirem lá. Dá uma olhada com carinho, segue a gente no Instagram, segue a gente no TikTok, lá no canal do YouTube a gente vai colocar material sempre lá também. Acompanha o nosso trabalho que vai vir coisa muito boa por aí. Beleza? É isso? Fechou, Diego? Quer acrescentar alguma Isso. coisa, ô Celso? Deixar o Celso voltou agora do banheiro. Só aproveitar aí o ensejo. E, galera, é o seguinte: projeto novo, vocês fazem parte disso. É para vocês entenderem o quanto as áreas estão interligadas. Então, esse é o projeto: é interligar todas as áreas, é pegar uma questão e falar de química, de física, de geografia, porque tudo tá interligado. Então, segue o Superfície de Contato. Isso aqui foi só um gostinho da prova e a gente vai fazer mais todos os sábados. Fiquem ligados aí. E é só o começo. É isso aí. Maravilha, galera. Ó, eu estou muito empolgado, de verdade. E assim, isso aqui é só o começo de um grande projeto que a equipe DAC vai sair nos próximos dias, tá bom? Então, gente, é isso. Para vocês e até a próxima. Valeu. Valeu. Valeu.